Está começando mais um de Buycast e hoje vamos falar sobre crescimento exponencial no mercado B2B. Fica aí depois da vinheta. Novamente estou aqui falando com vocês, Matheus Gibai, host desse podcast maravilhoso, junto com o meu host também, Patrick. Mais uma vez aqui, hein, Patrick? Mais uma vez e mais um convidado especial, bastante conteúdo, você é empresário. Já vamos convidar você, né, que está chegando aqui, já curte, já compartilha, já marque aí o pessoal que precisa assistir, porque hoje a gente vai falar muito sobre vendas, muito sobre negócio e muito aí sobre crescimento. E estamos ao vivo no Instagram também, hein? Então você do Instagram aí que tá ao vivo olhando a gente, não deixe de mandar um aviãozinho já para uma galera poder ver, tá? Mas, Patrick, eu acho que hoje a gente vai sair aqui iluminado, cara. Eu acredito que hoje vai ser mais um MBA de negócio, de aprendizado e principalmente como conseguir gerir várias lojas, né? Enfim, vamos... Quem é o convidado hoje? Eu acho que você não pegou a referência do convidado iluminado, mas tudo bem. Faz sentido, faz é verdade. Uma piadinha. Eu tinha que fazer uma piadinha, É verdade. né? Como eu sempre vou dar uma lida aqui, porque sempre são currículos extensos, estamos aqui hoje com o Daniel, formado em administração, MBA de gestão empresarial. Incrível isso, hein? Dono da LED RS, a maior empresa de iluminação do Rio Grande do Sul. Mais de 3 lojas e vamos aprender muito sobre o mercado B2B com ele. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bem-vindo. Muito bom. A gente vai sair iluminado hoje? Será que o Patrick vai comprar uns LED para o escritório novo? Esperamos que sim, né? Fazer esse Todo mundo investimento. precisa. Nosso objetivo hoje é que o Patrick saia comprando LED para o escritório. Faremos Até o possível, final, precisamos concretizar isso. né? De alguma forma a gente vai conseguir vender para ti. Tá vendo? Tem bastante coisa, né? Aqui é bem iluminado, né? Daniel, um ponto bem interessante, eu já quero tratar isso no início, porque eu acho que é um ponto legal para a gente poder bater aqui, que muitos empresários passaram isso. Você tem loja em São Leopoldo, Canoas e Porto Alegre, certo? Exato. Porto Alegre e Canoas, meu Deus do céu, o que aconteceu lá, né? E São Leopoldo também, mas eu acho Canoas mais atingido ainda, né? Como é que ficou as lojas nessa situação? Como é que foi esse momento pro empresário, principalmente porque a gente fala muito com o empresário, mas pouco com o varejista, pouco com o PDV ali, e você passou essa situação. E me traz muito, poxa, como é que tá isso? Como é que foi essa situação para você? Então, é uma coisa normal. Acho que ninguém nunca imaginou ou esperaria que isso acontecesse. Nós tivemos uma loja que foi atingida diretamente, né? Acabou entrando um pouco de água dentro. E outras 2 lojas onde elas não foram atingidas diretamente, mas acabamos ficando mais de 20 dias com as lojas fechadas. Seja por dificuldade de acesso, seja por falta de energia, enfim. E isso, se nós formos comparar um mês, eu sei que é difícil comparar as coisas, mas a gente pode comparar com março, no início da pandemia, onde tudo fechou, né? Mas eu digo que não se compara por quê? Lá na pandemia, basicamente, você desligou a luz e, cara, depois tentou voltar. Não teve uma perda física de produtos, de mobiliário, enfim, entendeu? Então, a reconstrução agora ela é muito, muito maior para todos, né? Porque não foi só a empresa, não foi isso, né? Foi casa, foram vidas, foi a luta de uma vida toda, de muitas pessoas, entendeu? Então, para nós a gente teve um baque muito grande, mas conseguimos, né, já voltar a recuperar. Então, eu acho que a tendência de todos os mercados é voltar cada vez mais forte. Eu acho que essa é a grande lição que a gente pode tirar de tudo isso. Exato. E além da estrutura em si, né, a gente fala também de estoque, depois, né, se tu quiser trazer um pouquinho disso, como é que foi reorganizar essa parte, principalmente os colaboradores, né, as famílias e tal, serem atingidos, isso afeta muito o psicológico, né, e de lá para cá, assim, como é que foi repor isso, repor estoque, pessoas, como é que tá hoje? Falar com relação ao estoque primeiro, a gente teve, grande parte não, mas a gente teve 20% talvez do estoque atingido. E como o nosso produto é um produto que qualquer contato com a água, ele fica inutilizado, então você descarta ele, você não consegue reutilizar esse tipo de produto. Então acaba só apurando o prejuízo e não tem muito o que fazer. A gente teve um entendimento de praticamente todos os fornecedores, geralmente com prorrogação de prazos. Então, todos eles prorrogaram, da mesma forma que nós prorrogamos os prazos também para os nossos clientes, até porque, cara, não faz sentido, né? A gente está o estado todo passando por uma calamidade e eu querer cobrar ou fazer qualquer coisa com relação
a isso. Então, foi apurado, a gente acabou apurando um prejuízo em cima disso, mas, cara, a gente conseguiu, né? Principalmente São Leopoldo, que aqui eu cito, que a gente foi mais atingido, então agora a gente está reconstruindo. Os estoques, sim, eles foram já restabelecidos. No final de semana a gente começou agora uma reforma na nossa loja de São Leopoldo, então, sei lá, nos próximos 20, 30 dias ali assim, a gente vai estar refazendo toda a loja também, justamente em função disso. São custos que tu acaba tendo, isso é fato, mas eu acho que talvez você tem que fazer isso, entendeu? Você tem que reformar, mudar, respirar ares novos nesse sentido. Com relação a pessoas, cara, quase que todos os dias, basicamente, a gente entrava em contato com um colaborador para entender o que estava acontecendo. A gente teve um que foi diretamente atingido lá em Canoas e, cara, todo o suporte a gente está prestando para ele para a reconstrução agora da casa, né? Então, o que a empresa puder fazer por ele, pode ter certeza que a gente vai fazer e está fazendo. Eu acho que essa A gente passou uma situação, tivemos 2 colaboradores diretamente atingidos, de perder tudo e não ter para onde ir. Um deles, ele resolveu se desligar para poder realmente cuidar da casa, ter um tempo de atenção, e a gente fez de tudo ali para poder ser da melhor forma possível para ele sair bem. E outro colaborador, a gente segurou 25 dias sem recebendo, tranquilo, para a pessoa só ficar cuidando, resolvendo as coisas que tinha que resolver. Porque eu acho que é um momento muito do empresário entender. E uma coisa que me chamou muita atenção, porque você é fornecedor e você também tem os seus fornecedores. Sobre data de pagamento, sobre isso tudo, e principalmente nesse momento de calamidade. Isso vai muito de encontro a ter caixa, ter fluxo para poder suportar isso. E aí eu vou falar sobre o empresário ali. O empresário que passou essa situação e tem que renegociar tudo, tem que dar prazo. Como é que ele lida com esse momento ali? Pô, tem que dar prazo para os outros pagarem, então eu tenho que ter caixa. Mas, pô, eu sou pequenininho, eu preciso dar também para os outros, eu preciso ajudar. Como é que eu faço essa situação? Isso, falaste muito bem, vai muito do caixa e do quanto tu consegue suportar essas diversidades, entendeu? Eu digo assim, quando o mercado vai bem, você consegue administrar e você não, talvez até nem pense em situações calamitosas como essa. Eu cito muito, né, a questão que a gente teve até 3, 4 anos atrás ali, que foi a situação pandêmica. Para mim, muitas das empresas que fecharam lá atrás foi só uma antecipação do que iria acontecer, certo? A gente conseguiu passar a pandemia, crescemos exponencialmente naquele período, mas trabalhando da forma correta. Então, assim, muita coisa é só antecipação de uma má gestão, né, que vem no dia a dia. Eu digo que, assim, administrar uma empresa com dinheiro é fácil. O difícil é administrar sem dinheiro. Porque, cara, com dinheiro você gasta em coisas supérfluas. Ou você nem olha para esses números, entendeu? Então, muitos empresários, eles acabam não vendo isso, sabe? Não analisando isso, sei lá, na hora de locar um prédio, ou na hora de escolher o local, ou na hora de escolher até o tipo de mercado que ele vai iniciar. Hoje a gente tem no Brasil um número gigantesco de empreendedores. E a maior parte, 80%, somos, se não me engano, 42 milhões de empreendedores, e 80% desses empreendedores são empreendedores por necessidade. Ou seja, ou não consegue emprego, não consegue não consegue entrar no mercado de trabalho, coisa assim, e passa a empreender. E tá tudo certo isso. Eu acho muito correto e falo que todos devem ir pro outro lado do balcão, entendeu? Deixar de ser cliente, somente cliente, e passar a ser empreendedor também. Que tem as suas peculiaridades, digamos assim, né, de cada tipo de negócio também, mas é recompensador. Então, isso acaba sendo o empreendedorismo por necessidade, ele acaba, por vezes, quando você não se qualifica, resultando nisso. Em muitas empresas que acabam fechando, em muitas empresas que acabam não dando certo, entendeu? Exato. Eu estava assistindo, acho que foi essa semana, um vídeo do Thales Gomes, lá do G4, e ele falou um conceito sobre as empresas grandes, como que as empresas grandes dão certo.
ele trouxe que alguns setores precisam, de fato, trabalhar com um sentimento de escassez financeira. Porque, que nem o Daniel trouxe, que administrar uma empresa com dinheiro é fácil. Tu vai lá, investe, tira de um lugar, bota no outro. E ele disse que, o Thales Gomes citou que trabalhar com esse sentimento de escassez no setor onde tu tá, faz com que ative os gatilhos onde as pessoas começam a inovar no seu setor. Porque eles começam a pensar, eu tenho esse recurso e eu preciso entregar X. Como que eu vou fazer para alcançar isso sem mexer na alavanca de recurso financeiro? Então, isso é importante para que ative ali a necessidade de inovar dentro de onde tu esteja, não olhando só para a questão de vou queimar mais dinheiro para conseguir alcançar aquilo lá. Mas enfim, né, a gente está falando aqui um pouco do que aconteceu, mas a curiosidade é como que surgiu a LED RS, é uma empresa aí que tem muito tempo de mercado. Conta um pouco para a gente, assim, como que foi esse pontapé inicial aí de tudo isso. Então, falar bem a verdade, eu também iniciei como um empreendedor por necessidade. A verdade é essa. Mas eu venho de uma família de empreendedores. Eu acho que isso posso dizer. A gente é nascido e criado até meus 13 anos, eu morei na roça, propriamente dito. Olha aí. Então, eu digo que eu sou da geração que pegou... A gente só vê os avós falando, mas pegou, tipo, uma junta de boi, um arado, uma coisa para ir pra roça, realmente, entendeu? Para, você não tem cara de não tenho cara... Pois é, mas eu vim com 13 anos pra cá, entendeu? A gente tem um colaborador lá que eu olho pra cadeira e falo, pô, esse daí, o peão trabalhou no sol. Porque estragou a lata. Não tem cara de colono? Não tem cara, pô. Me ajuda aí. Não, mas então, com 13 anos, eu me mudei pra cidade, vindo do interior. Antes disso, nas férias escolares, eu já vinha pra cá. A minha família tem um restaurante aqui na região há 30 e poucos anos, 35 anos. Até já. hoje? Até hoje, ainda existe. Restaurante. Empreendedor por necessidade. Também, né? Saindo da roça e, cara, buscando uma oportunidade melhor na cidade. Essa é a grande verdade. Então, eu já vinha pra cá. Inicialmente sempre trabalhei em empresa familiar até meus 18 anos, para depois ir para o mercado de trabalho, trabalhar em comércio. Né? Eu fui vendedor de loja de surf shop, depois fui vendedor de artigos esportivos, joalheria, passei por sex shop, cara. Não entrava em determinados espaços dela, né? Por motivos óbvios em si. Mas foi isso. Comecei, nesse meio tempo, a estudar na área de logística. Depois fui atuar na área de logística também. Saiu de uma loja de vestuário, ponto de venda, para ir para logística. Exatamente. Trabalhar em transportadora, trabalhar em empresa de movimentação logística. Tu mudar, assim, o interesse? Cara, interesse pela área, basicamente, entendeu? Acho que interesse pela área. Foi onde me colocou no mercado de trabalho, propriamente dito, entendeu? Legal. Eu sou para empresas grandes, para multinacionais, então foi isso que aconteceu. Até basicamente finalizar a faculdade aqui. Sou formado no Nilo La Salle de Canoas. Quando me formei, recebi uma oportunidade para ir para Curitiba. E então, com 24 para 25 anos, me mudei para Curitiba. Lá era para gerenciar já uma indústria que não deu muito certo. Basicamente, sei lá, 3 ou 4 meses depois, um dia eu cheguei para um ex-sócio lá e falei, cara, tô indo embora, vou voltar para minha família. Ele falou, Daniel, a gente vai abrir uma empresa aqui. Você quer ficar aqui com a gente? Eu falei, cara, quero. Só estendi a mão assim e a gente começou a empresa. Basicamente isso, entendeu? Lá em Curitiba, isso? Lá em Curitiba, isso. Entendeu? E o que era a empresa? O que vocês faziam? Era uma fábrica de argamassas. Era um produto disruptivo no mercado. O cara foi de sex shop em argamassa para virar surf shop, restaurante e veio da roça. Dá um storytelling sim maravilhoso. Dá para colocar isso no título. Entendeu? E aí, a gente fiquei lá praticamente 3 anos e pouco também. Nesse meio tempo, cara, cheguei a gerenciar hotel de beira de estrada, que tinha próximo lá também, mas não deu muito certo. Mais um negócio? Mais um negócio, cara. É isso que Onde surgiu um hotel no meio da estrada? Você começa a fazer contatos, né? Era próximo da indústria lá, então, cara, tem movimento da gente, entendeu? Só que a época, cara, eu não conhecia do mercado. Por mais de ter me criado dentro de restaurante, cara, não conhece, entendeu? Não é simplesmente você comprar o arroz e o feijão e ter uma cozinheira preparada ali para fazer as coisas. Uma coisa legal, Daniel, até desculpa me interromper, mas você está me falando de várias oportunidades que foram surgindo. Você se move através da oportunidade? Naquele momento, sim. Entendeu? Eu tinha 24 para 25 anos, 26 talvez ali na época. Então,
você não tinha tantos custos, entendeu? Eu acho que os momentos para você... Não seja errado você arriscar com maioridade, porque, cara, você nunca vai saber quando vai dar certo. Na verdade é essa. Você pode fazer um plano de negócios e no papel ser maravilhoso. Mas, cara, você tem que combinar isso com o teu cliente também, né? Se ele vai comprar. Porque ele não comprar, você não tem negócio. Simples assim. 3 anos e pouco depois, eu já tinha começado o MBA lá e tudo mais. Tive muitos contatos de gente muito bacana lá nesse MBA. Retornei para o Rio Grande do Sul, vendi a minha parte lá na sociedade, retornei para o Rio Grande do Sul. Não foi uma transição legal. Cara, eu fiquei uns 5 meses, acredito eu, quase entrando em depressão. Tipo assim, o que eu vou fazer da minha vida? Basicamente isso, entendeu? E tu pensou voltar para o mercado de trabalho? Ou falou, não, gostei de empreender, isso que eu quero para minha vida? Por um momento eu pensei. Por que eu pensei? Porque eu era um profissional já qualificado, certo? Então, eu acho que quando você estuda, né, quando você tem qualificação, você tem que entender qual é o seu valor do mercado, certo? Tem que entender. Todo mundo tem um valor no mercado. E tem que fazer essa conta. Cara, porque às vezes o teu custo enquanto profissional é muito maior para você empreender do que você trabalhar numa empresa privada, certo? Então, essa análise você tem que ser feita. Mas, enfim, retornei para cá. E nesse tempo eu mantive contato com um ex-colega de faculdade lá, que foi quem me apresentou no início a iluminação. Eu estava caminhando, engatinhando isso. A gente está falando de 10 anos atrás, entendeu? 10 anos atrás, sei lá, uma lâmpada comum que hoje, sei lá, custa R$3, custava 20. Nossa. Era o início, digamos assim, aqui da iluminação. Entendeu? Então, foi lá que eu tive o primeiro contato, comecei a trabalhar, tentei vender alguma coisa aqui no Rio Grande do Sul, não deu certo. O custo, o frete, na época, inviabilizava. Isso de porta em porta, como é que fazia? Primeiro, contatando empresas. Já existia um esboço que não era LED RS, mas era as minhas iniciais, DCV Consultoria, entendeu? Era algo assim, no início, entendeu? Não deu muito certo. E o que eu fiz daí? Falei, cara, tem empresas aqui no Rio Grande do Sul já que trabalham com iluminação. Então, eu vou elaborar um e-mail, vou disparar o e-mail para essas empresas ao mesmo tempo. A empresa que antes me retornar, os caras estão antenados, estão cuidando, né, do e-mail, estão sabendo dar retorno. Se os caras me chamarem, eu vou trabalhar para eles. Foi exatamente isso. Relacionado à iluminação. Relacionado à iluminação. Já era uma empresa de iluminação aqui no Rio Grande do Sul. Então, vamos lá. Você selecionou algumas empresas. Aqui da região, na época. E aí começou enviando e-mail para elas para poder vender para elas. Fazer parceria. Tem uma empresa de representação, quero representar vocês. Representante. Foi mais ou menos isso, no início, entendeu? Fechei representação com uma das empresas. E hoje eu tenho uma amizade, né? Eu digo que a gente troca figurinha, inclusive, entre empresas para isso. Comecei a trabalhar com eles. E aí, cara, peguei a pasta e comecei a bater de loja em loja. Né? Fui bater no restaurante do meu tio, fui bater em lojas de amigos que a gente conhecia. Network, ó. Comece pelo network. Exatamente, para fazer troca de iluminação. Há 10 anos atrás, todo mundo tinha lâmpada antiga em casa, né? Ou nas empresas. Então, o início foi muito assim, muito do apelo de economia. Cara, a gente trocava, sei lá, uma lâmpada antiga de 10 watts por uma de 3 watts em LED. Era uns 70% de redução de custos, basicamente, entendeu? Então, fazia todo um cálculo de retrofit, onde o investimento, tinha um ano de garantia, um investimento e a economia de energia. Basicamente, a economia de energia pagava investimento, dentro num espaço de um ano. É parecido com quem vende energia solar, assim, na hora de precificar e ofertar para o cliente? Sim, porque você tem uma demanda, uma capacidade instalada, uma demanda. Não seria uma demanda contratada, entendeu? Mas vamos pegar assim, um comércio. Comércio que abre às 9 e fecha às 19. E o cara tem, sei lá, 1000 watts, entendeu? Todos os dias. Consome aquilo ali. É aquela capacidade instalada, certo? Se você reduzir aqueles 1000 watts em 30%, todos os dias você tem 300 watts, entendeu? De consumo. Então, o que ele ia economizar de energia, nos primeiros meses ele ia pagar o investimento, mas depois se pagava, né? Esse é o cálculo da energia solar, basicamente é esse. Você só tem um espaço de tempo maior para ter o retorno do investimento.
Mas independente do valor que, né, pegando só esse adendo da energia solar, independente do valor que você pague no investimento, cara, só vai deixar de pagar energia elétrica o dia que você falecer. Ponto. Então não importa quanto tempo vai demorar para você pagar esse investimento. O fato é que você vai pagar a vida toda por isso. Certo? Bom argumento, hein? Para bom. vender. Mas é um bom argumento para vender. E, Se eu fosse vendedor do Daniel, eu usaria esse. É um bom argumento para você comprar, inclusive. Entendeu? Exato. Então, E aí, Patrick? Não, mas a primeira é LED, depois painel solar. Não. Então, é isso, né? Mas aí começou assim, entendeu? Por que eu parei de ser representante à época para aí sim criar a LED RS Iluminação em si? E, cara, no início teve vários nomes que pipocaram, digamos assim, até chegar em LED RS. Cara, eu entendi que eu estava fazendo o serviço, né? Desculpa puxar a palavra para mim, mas, cara, a empresa era unipessoal, era só o Daniel lá vendendo. E aí eu entendi que era essa pessoa que estava convencendo o Patrick, ou convencendo o Dibai a trocar. Era essa pessoa que estava fazendo toda a gestão do negócio. Então eu falei, cara, por que não eu ir atrás de fornecedores, colocar a minha marca no mercado, comprar e vender? Então foi isso que eu fiz no início, entendeu? Cara, no início ninguém libera crédito para ti. É verdade. Entendeu? Uma empresa com CNPJ novo, cara, talvez alguém libere, mas assim, tem que passar por uma análise muito criteriosa, entendeu? Então, eu digo que por muitos meses, eu usei o limite do cartão de crédito para comprar. Então a gente não tá errado não, Matheus. Estamos no caminho certo. Sabe? Para comprar produto, né, e aí tinha a máquina de cartão de crédito também para passar, antecipava a grana, sabia que você ia deixar uma margem ali, mas, cara, no final do mês estava positivo, entendeu? Porque no início eu simplesmente vendia o projeto, comprava o produto, quanto antes eu entregasse, antes eu recebia. Então eu tinha que me ligar nesses prazos, entendeu? Para isso. Então esse foi o início, cara, lá atrás, o início, batendo de porta em porta, até você começar a crescer e se tornar exponencial. Aí você começamos a fazer um estoque pequeno. Então, partiu de um empreendedorismo por necessidade até entender que, ok, eu tenho uma empresa formalizada e agora eu vou fazer ela crescer. E Daniel, você falou sobre a questão do início, né? E aí linkando sobre, poxa, cartão de crédito, usar ali. Tem um segredo para comprar bem? Principalmente para quem está iniciando, quero montar um estoque, ou tenho que comprar. Como é que eu compro bem? Inicialmente, quando você não tem tanto capital, eu acho que você não deve comprar coisas erradas, certo? Não reinventar a roda. Eu acho que esse é o principal. Cara, se existe um negócio que está dando certo, faz ele, copia, adapta, certo? Adapta. Mas não tenta reinventar a roda, entendeu? Para isso. Então, no início, o que fez dar certo, eu acho que foi, inicialmente, comprar por necessidade, né? Comprar conforme projeto, porque aí você começa a ter dinheiro, ter fluxo de caixa. Cara, se você agora começar lá e botar um dinheiro para já iniciar a empresa, aí é diferente. Aí você tenta barganhar na compra, né? A verdade é essa. Eu digo que hoje isso é interpretado de maneiras diferentes por diferentes pessoas. E existe peculiaridade de cada tipo de negócio. Mas todo negócio é igual nesse ponto. O preço de mercado, de venda... Não, o preço de venda de um produto quem determina é o mercado. Certo? Pode cobrar um pouco mais, um pouco menos, mas o preço de venda de um produto quem determina é o mercado. Certo? Certo. O preço de compra, não. Você tem uma tabela de preço, certo? Mas se você comprar uma unidade é um preço, geralmente isso nos fornecedores. Se você comprar 10 é outro, se você negociar 1000 unidades, é outro preço, certo? Na compra. Se você pagar à vista, você tem um desconto. Então, isso faz a diferença, entendeu? Eu acho que isso faz a grande diferença numa empresa, na rentabilidade da empresa, isso é fato. Então, comprar bem é um dos grandes segredos, entendeu? Para conseguir aumentar a rentabilidade. Excelente.
E quando tu começou lá, tu comentou que tu vendia, ia atrás do fornecedor, comprava o produto, buscava Instalava. entrega, instalar. Ah, esse ponto que eu ia entrar. Buscava entregar o mais rápido possível para conseguir gerar esse caixa para continuar fluindo. E tu fazia também serviço nessa época, tu comentou aí? Sim. Os primeiros clientes, eu fiz instalação. Teve cliente que eu simplesmente entrei na loja para comprar uma roupa, uma camiseta e olhei para cima e vi um buraco no gesso. Falou, pô, você tá trocando a iluminação? Eu falei, não, isso aqui tá ali, cara, deixei. Choveu, caiu o Deixei teto isso aqui. aí ali, entendeu? Eu falei, pô, sou Daniel, tenho uma empresa de iluminação, a gente faz retrofit e tudo mais. Cara, eu fechei com o cara, fui fazer a troca dele. Tive que alocar em um daime. Imagina, cara, não tinha experiência. Eu digo que ainda hoje eu sei um cara que sabe emendar 2 fios, de cores iguais, entendeu? Para isso. Mas assim, eu acho que foi talvez 2 ou 3 vezes que eu fiz a instalação. A verdade é essa. Por quê? Parei. Falei, Daniel, não é legal fazer instalação? Eu falei, cara, eu tenho que entender qual é o meu negócio. O meu negócio hoje é vender iluminação. O meu negócio não é instalação, certo? Até porque se eu for um instalador, eu abro concorrência também para um cliente meu. Então, o meu intuito hoje é ter variedade de produtos, ter um estoque à pronta entrega, entendeu? Para toda e qualquer pessoa que chegue lá e queira comprar iluminação. A gente percebe que a proposta única de valor da LED RS é muito clara. E aí era uma das perguntas que eu ia até te questionar, né? Teve algum momento que tu identificou assim que, tá, agora eu não vou mais fazer serviço, vou focar só no produto? Porque se a gente olhar a margem, né, o serviço ele acaba tendo uma margem um pouco maior. Mas quando que tu sentiu que, ó, chega de serviço, vou focar só no produto? Cara, quando a demanda começou a aumentar. A prestação de serviço, ela demandava um tempo muito maior. Um tempo de deslocamento, um tempo de realização de serviço. E mais do que isso, uma qualificação. Certo? Pessoas. Pessoas. Eu sei emendar 2 fios. Quando precisar mexer em qualquer outra coisa mais peculiar ou criteriosa, eu tenho que recorrer a um especialista, a um técnico formado. Então, a demanda, né, em si do produto foi o que fez também. Foi o que fez também migrar. Lá atrás eu cheguei a ter contrato com prefeituras, por exemplo, para trocar a iluminação. E aí, chega um determinado momento, que foi bom, fez gerar caixa, né? Aumentou Sim. o caixa da empresa em si. Mas chega um momento que não, vou focar no que realmente eu sei fazer. E qual que é a importância das pessoas hoje no seu negócio? Porque você acabou de me falar sobre, pô, deixei de instalar, comecei a fazer isso, eu estava fazendo isso daqui tudo. Qual foi o momento que você começou a ver assim, poxa, eu preciso de mais gente, a importância de escolher bem essas pessoas? Como é que é as pessoas dentro do seu negócio? Hoje a gente tem uma equipe de 16 pessoas trabalhando diretamente, digamos assim, nas 3 operações. A primeira pessoa que começou a trabalhar comigo foi o meu irmão. Isso é até engraçado, porque muita gente diz assim, cara, não contrata familiar, só dá dor de cabeça. Como é que vai demitir depois? Como é que vai demitir depois? Digo, jamais contrate uma pessoa que você não possa demitir. Isso é uma coisa interessante. Mas não no meu caso. Não no meu caso. Eu digo assim, o meu irmão começou comigo. Cara, a época de Curitiba, ele é 6 anos mais novo que eu. Quando eu estava lá em Curitiba, eu levei ele para trabalhar comigo lá. Então, ele ficou um tempo comigo em Curitiba também. Depois a gente retornou para cá e quando eu decidi, falar, agora eu vou abrir um escritório, um local que o cliente possa ir até o meu ponto e ser atendido. Nesse momento, ele começou a trabalhar comigo. E depois a gente foi, cara, conforme a necessidade, o movimento que a gente fala, conforme foi aumentando a necessidade, aumentando a demanda, a gente foi contratando. Eu digo que é difícil acertar na contratação. Cara, por que é difícil acertar na contratação? E eu nunca chamo por uma entrevista. Cara, quando eu vou fazer uma contratação, eu nunca chamo por entrevista, eu chamo por uma conversa. Porque, na verdade, você vai conversar com a pessoa. Né? Você vai entrevistar ela, cara, a pessoa fica toda errada ou ela vai falar coisas que para ser contratada. Eu já errei em contratação assim. Cara, na conversa, o cara me passou a conversa, realmente, né? Contratei ele, deu uma semana. Cara, deu uma semana. Falei, meu amigo, obrigado.
a gente não precisa mais de ti, né? A gente acaba pagando direitinho lá os 30 dias, mas acontece disso. Hoje a gente tem uma equipe, na nossa loja mais antiga, digamos assim, na primeira loja, que é São Leopoldo, tirando o Flávio, que é meu irmão, quem está mais tempo conosco está há 5 anos já trabalhando ali. 5 anos. Entendeu? Então, assim, a gente tem, dentro das lojas, a gente tem uma equipe formada, especializada, que entende a cultura da empresa. Né? Eu digo que hoje eu não preciso estar, e nem tenho como, não consigo estar nas lojas, mas eu sei que a cultura de atendimento do Daniel lá nas primeiras vendas, nos primeiros atendimentos, ela persiste. Entendeu? A gente está lá primeiro para entender a necessidade do cliente, certo? Para depois dizer, olha, para essa tua necessidade não é essa lâmpada que tu quer, não é esse tipo de produto. Esse outro produto aqui eu entendo que vai ser melhor para ti. Então isso faz também com que a gente tenha, né, uma equipe sólida. E toda vez que a gente foi abrir uma nova loja, a gente, sei lá, espinofou, não sei se existe essa palavra, mas assim, a gente pegou uma pessoa que já estava dentro da empresa, demos a oportunidade para ela abrir, fazer a abertura, digamos assim, a gestão dessa nova loja. Então, isso permeou todos os nossos... Tem uma coisa interessante, a Reserva, ela fez uma coisa muito legal. Eu vi algumas vezes o documentário ali que tem da Reserva. E o Rony, ele fala de uma coisa bem interessante. Ele tinha um vendedor muito bom na loja e que o vendedor usava várias técnicas, várias coisas, só que ele nunca tinha. Então ele começou a anotar em um caderno e começou a fazer o cara anotar ali o que ele usava. E aquilo virou um manual que é usado até hoje. Então, quando você me fala de, o jeito que o Daniel vendia é usado até hoje, virou um manual que não necessariamente está escrito, mas que as pessoas foram levando ao longo disso. Quem estava no começo com você, tem gente que está até hoje, que leva essa cultura, que leva essa... Tem o meu irmão, isso é fato. Hoje ele gerencia a loja de Porto Alegre, que está desde o começo. A segunda pessoa que trabalhou conosco, que foi quem abriu conosco a loja de Canoas, por exemplo, ele saiu da empresa para empreender. Ele tem um negócio dele próspero hoje, entendeu? Então ele continua trabalhando, né, trabalhando no mercado dele. Mas como é que eu vou te dizer assim? A gente consegue... calma aí que me fugiu a ideia de refaz a tua pergunta, por favor. Pegar a cultura ali. Da cultura, verdade. Como com o passar do tempo, e eu estava sempre... Geralmente eu fico muito tempo dentro das lojas no início, então a gente acaba passando essa cultura. Digo assim, a gente tem uma liberdade, né, falando colaboradores, uma liberdade porque todos somos adultos. Cara, Daniel, tô doente, tenho um problema para resolver, preciso fazer isso, cara. Legal, vai lá. Todos somos adultos, eu confio em ti, tu confia em mim, porque isso é o primeiro ponto para uma relação de trabalho. Não ser tratado igual criança. Nem o empresário e nem o colaborador que está ali. Exatamente, somos todos adultos, entendeu? Para isso. Então, o estar dentro, e isso a gente compara, inclusive, né, com outras empresas, com concorrentes, eu digo assim, a cultura ela é sempre reflexo do proprietário, do CEO, do gerente e tudo mais, entendeu? Tenta você ser um gestor durão, linha dura, para ver o que vai acontecer com a tua equipe. Cara, não vai dar certo. Pode dar certo no início. Mas a longo prazo não. Cara, a longo prazo não vai dar, entendeu? Eu digo assim, a equipe vai te sabotar, sabe? Vai criar aquele grupo sem o chefe, sabe, do WhatsApp? Isso aí eu brinco. Eu entrei no grupo, né? Aconteceu tudo que aconteceu aqui, né, na região. Eu entrei no grupo dos colaboradores da empresa e eu brinco com eles. Vocês foram obrigados a criar um outro grupo agora. Grupo sem o Daniel. Eu não sei se é bom ou se é ruim, depende do que tá falando no grupo, né? É verdade. Mas eu não falo, cara. Eu prefiro nem... Entendeu? É melhor não descobrir. Não, eu nem olho. Mas eu não tenho problema quanto a isso, entendeu? Sim. Eu tô bem tranquilo quanto a isso, porque assim... eu acho que a equipe é o reflexo do gerente, do gestor. Então, cara, eu tô tranquilo com relação a isso.
Boa, excelente. Quando a gente está falando muito aqui sobre cultura, lá na nossa empresa a gente fala que cultura é um dos pilares mais importantes, porque se a pessoa não estiver performando muito bem, não estiver tendo um resultado muito... aquilo que a gente traçou, mas ela tem uma cultura muito forte, eu consigo moldar ela, consigo ensinar ela a parte técnica. Mas agora, ela pode até bater meta, ela pode até ser um vendedor agressivo, mas se não tem a cultura da empresa, acaba contaminando essas pessoas, né, que estão ao seu lado. E cultura nada mais é aquilo que a pessoa faz quando ninguém está vendo, né? A gente enxerga muito isso. Implementar uma cultura numa empresa é difícil, não é fácil, é rotina, é rituais. E tu faz alguma coisa hoje lá com os teus vendedores? Tu tem algum tipo de rotina com eles? Alguns rituais? Que nem lá no nosso a gente tem um gongo, né? Então você já deve... Você que nos acompanha já na internet, toda vez que a gente faz uma venda, a gente toca o gongo, o pessoal grita. É muito forte isso. E os próprios colaboradores, eles querem ver isso. Inclusive, a gente tem que trocar esse gongo. Porque quebrou lá, Feio, tem que trocar lá. Tem que pegar um gongo maior, pegar uma borracha. É verdade. Ou uma sinetinha, né? Não, se não tinha... É da concorrência, o gongo a gente gosta. Tá bom. Mas traz pra gente, tem algum tipo de ritual, rotina lá na LED? Ritual específico, não. A gente não acaba não tendo isso específico, até porque senão a cada minuto a gente já tá, né, batendo gongo ou tocando a campainha. É muita venda, né? Eu queria ser assim, viu? A cada minuto são uma venda. Pra isso, entendeu? Então a gente não tem isso. A gente tem muita conversa. Eu tô no mercado errado. A gente tem muita conversa sobre o dia a dia, sobre experiências de clientes, experiências de produtos. Existem produtos que, como é um produto eletrônico, ele pode dar problema. Acontece isso, infelizmente acontece. É um produto eletrônico e ele está suscetível à queima. Ele está suscetível a inúmeros fatores que não é simplesmente você plugar um telefone na tomada para carregar e saber que ele vai carregar, certo? A gente tem oscilação de tensão, a gente tem distorção harmônica, são inúmeros fatores, entendeu? Então, assim, depois de grandes eventos climáticos, como chuvaradas ou temporal muito forte, né? Chuva muito forte, com raio e granizo, a gente sabe que a semana seguinte vai ter um índice de troca de produto por ele ter queimado grande. Tem uma preparação para isso hoje? Tipo assim, sabemos que vai ter isso. Hoje, você se prepara? Não tem como se preparar, entendeu? Porque a gente não consegue ter influência, a gente não consegue saber como é que a pessoa... Existe um passo a passo de instalação, uma não instalação, mas tu não consegue saber se essa pessoa é um Daniel que sabe só emendar 2 fios e emenda o fio errado, entendeu? Mas o fato é que o produto tá dentro da garantia, ele vai ser trocado. Às vezes você chega lá, o cara só não apertou o botão para ligar, né? Já aconteceu. Já aconteceu. Meu Deus. De controle remoto vir com uma filipeta de plástico transparente e era só tirar esse plástico para dar o contato, por exemplo, da pilha. Falar, é só fazer isso aqui. Já aconteceu isso. É que o cara não sabe emendar o fio, também não sabe apertar um botão, né? Faz parte, né? Cara, faz parte disso, entendeu? Acontece. Então, não tem como tu ter uma preparação. O que a gente faz, é claro, é se cercar de bons fornecedores, certo? Não é sair comprando de qualquer fornecedor ou qualquer tipo de produto só porque o preço tá excelente, entendeu? Eu acho que preço é um problema? E não é. Eu já me preocupei muito mais com preço, produto-venda, né? Uhum. Concorrência desleal, baixando o preço que você não consegue entender qual é a mágica que ele está fazendo. Eu já me preocupei com isso lá atrás. Canibalização, né? Um querendo arrancar a pele do outro e sangrando todo mundo com a margem. Cara, ele não se mantém. Desculpa. Tu até pode pegar uma linha de produto ou um produto para você fazer uma determinada promoção. Mas quando você tem todos os produtos em promoção, é porque nenhum está em promoção, certo? Não faz sentido ter todos os produtos em promoção. Né? Toda a loja em promoção. Não, cara, calma aí. Então, você simplesmente elevou o preço para dar desconto. Me lembro no restaurante que a gente vai. Todo dia tem promoção. O Patrick já raciocinou que é R$4 a menos em tudo. Eu não entendi ainda porque eles não mudam o cardápio. Tipo, ele é um cardápio, tu chegar lá e... não, é R$4 de desconto cada um. Tá, então por que não bota o valor original aqui no cardápio? Certo, é pra dar essa sensação que tá com desconto, né? Mas você tá lá todos os dias, né? É verdade. Existem pessoas que não estão lá todos os dias.
Temos que parar de ir lá, viu? O cara tá nos ganhando no desconto. Tá vendo? Isso é uma coisa muito engraçada. Sobre desconto que eu falo sobre cidades turísticas. Cidade turística, me julguem se eu falar uma coisa errada, mas para mim, o comerciante de uma cidade turística, ele vê o turista como uma nota de R$100 passando na frente dele e ele tem que passar a mão para tirar um pedacinho. E aí ele se vale de promoção, né, de palhaço com bandeirinha para chamar atenção, ele se vale disso, porque o turista tá lá para gastar dinheiro. Isso é fato, entendeu? Então, nesses casos, uma promoção sempre é bem-vinda, porque vai ser difícil ele vender 2 vezes pro mesmo turista. Eu vejo muito em Gramado, a gente vai em Gramado e, pô, o cara que é morador é um valor e o visitante é outro, né? A gente sabe disso. O sotaque já entrega, né, quando tu vai em Gramado. Né? E o mineiro chega lá, uai, trem bom, sou. Aí o cara Fica mais cara a água aí. R$30 a mais. Eu costumo brincar, o Luiz tá ali no fundo assistindo, eu costumo brincar com o Luiz que eu tenho que falar gente, aqui leite quente, tá, guri, bagual, hein? O pior é que ninguém fala isso. Cara. Ninguém fala isso, entendeu? Eu às vezes erro, arranho um R, alguma coisa assim, entendeu? Por ser cultural para isso. Boa. Vamos trazer agora para a realidade do empresário que está começando e ele chegou num cenário, Daniel, que tá na hora de abrir o seu ponto de venda. Tá na hora de se posicionar, tá na hora de escolher uma rua bem movimentada. Conta pra gente um pouquinho como é que foi quando tu abriu a primeira loja de São Leopoldo, por que tu escolheu aquele local, se aquele é o primeiro local de fato e como foi a experiência aí de abrir essa primeira loja. Então, quando a gente abriu em São Leopoldo, inicialmente eu morava num apartamento e tinha só meu escritório no apartamento já com alguma coisinha de estoque. Resolvemos abrir na principal rua de São Leopoldo, na Avenida Independência. Segundo andar, era um escritório, só que era ruim para estacionar, era ruim para entregar mercadoria. Cara, não tinha como, a gente ficou 7 meses, basicamente, nesse local e depois procuramos um outro que inicialmente era do lado onde a gente tem a loja hoje, na Imperatriz Leopoldina, e são 3 anos, no meio de pandemia a gente mudou para uma sala maior ali. O local é importante. Hoje, cada vez mais, a gente tem o advento da venda online, isso é fato, né? Hoje, a venda online é cada vez maior. Porém, existem determinados produtos que você precisa da venda física, precisa olhar o produto, precisa entender. Eu entendo que quanto mais técnica for a venda, maior é a necessidade de um ponto físico de vendas, certo? Então, assim, meu produto é um produto técnico. Normalmente, você sabe o que quer comprar, certo? E você vai até uma loja especializada para poder comprar ele. Tem estacionamento. Eu acho que hoje ter um estacionamento de fácil acesso para o cliente é vital para a escolha do ponto, do local, entendeu? Onde você vai colocar o seu comércio. Entendi. Vamos deixar então claro aqui para o empresário, vamos trazer o passo a passo para ele abrir uma loja aí. Já entendemos que o primeiro deles é o estacionamento, né? Para uma venda mais técnica, para ter aquele contato mais com o cliente, traz o passo a passo aí para nós. Não, o primeiro não é nem um estacionamento. Eu acho que o primeiro, por trás de todo o CNPJ tem um CPF, certo? Tem um CPF. Zele pelo seu CPF, certo? Por que zele pelo seu CPF? Porque geralmente no início você precisa tomar crédito, certo? Cara, se o teu CPF não tiver direitinho, você não toma crédito em lugar nenhum. E eu digo que crédito é a melhor coisa que pode existir. Crédito é a melhor coisa que pode existir. E ele tem que estar ali sempre disponível para ti. Você não precisa pegar esse crédito, certo? Mas ele tem que estar disponível para ti no momento que você precisar. Então, zele pelo seu CPF, certo? Para ter crédito, caso você precise. Eu lá no início, eu não tinha isso. Por isso que eu usei o meu cartão de crédito, certo? Ou a Giota, né? Quem conhece a Giota aí... Alô, Giotas de todo o Brasil, querem patrocinar o podcast, ó, comenta aí que a gente tem espaço, hein? Para isso. Então, assim, para cada tipo de negócio, existe um local específico, certo? Você não vai colocar uma pastelaria num local onde não tem fluxo de pessoas, certo? Da mesma forma que eu lá no início errei, querer colocar um produto técnico
num local onde não tem estacionamento, certo? Então, assim, entenda qual é o seu público. Eu acho que entender qual é o público que você quer atingir vai nortear onde você quer colocar o seu negócio. Esse é o primeiro ponto, certo? E depois disso, é claro, você tem que trabalhar para ser conhecido. De nada adianta você ter um produto bom, estar num ótimo local e ninguém te conhecer, certo? Então, no início, cara, a gente ligou para muita gente. Já muita gente. Muito contato. Entendeu? Muita mensagem no WhatsApp ao ponto do WhatsApp dizer, calma aí, vamos segurar você ali por 48 horas. Você tá mandando muita mensagem, por exemplo. Entendeu? E coisa interessante, você falou muito de muito contato, buscando pessoas, ser conhecido. Onde que entra o network no meio disso? Os conhecidos, os amigos, você falou de em Curitiba, as pessoas que te ajudaram e te ajudam e como isso influencia no seu negócio hoje? Eu muito me espelhei. Eu acho que por vir de uma família de empreendedores, você consegue ver o que dá certo e o que dá errado. Então, por mais que você receba conselhos, por mais que as pessoas te digam como fazer, cara, existe uma coisa que se chama feeling. E eu acredito nisso também, entendeu? Você tem que fazer as coisas darem certo também. E você tem que ter chamo de tino para o negócio, no jargão popular. Cara, você tem que nascer para o negócio, entendeu? Dizem que todos nascem para o negócio, mas o negócio não nasce para todo mundo, certo? Sim, sim. Tem isso. Existem alguns ditados que dizem, todo mundo quer o seu lugar ao sol. Cara, não. Para mim, todo mundo trabalha para ter um lugar na sombra. Então, entendeu? Essa que é a grande verdade. Então, assim, o network é bom? Cara, é excelente. Eu só comecei a Lei de RS porque no MBA eu fiz um networking excelente. Entendeu? Eu já tive a oportunidade de falar isso pro rapaz. Falei, cara, hoje a minha empresa, ela iniciou, né, porque lá atrás nós conversamos e eu saí com você para visitar cliente e para entender um pouquinho do mercado. A proporção que isso tomou. Hoje o Ricardo da Electron, a empresa dele é uma gigante lá em Curitiba. Praticamente todos os projetos de parceria público-privada, é a empresa dele que faz. A empresa fatura milhões hoje. Tá? Eu vi que ele abriu até capital numa bolsa de valores específica para empreendedores. Legal. Então, eu consegui me cercar num MBA de pessoas, na época, com um intelecto muito maior do que o meu, certo? E essas pessoas indiretamente fizeram a diferença. Eu digo isso, entendeu? Porque, assim, quando você vai começar um negócio, você pode ter várias pessoas querendo aportar dinheiro e essas pessoas vão querer ter um retorno financeiro sobre isso, certo? Então, tu também tem que entender se é interessante isso ou não lá no início. Depende muito de cada tipo de negócio, entendeu? O que pode ter dado certo pro meu, pode não dar certo pro outro. Digo assim, a gente ficou, cara, 5 anos, basicamente, só em reinvestindo. Entendeu? É claro, existe a retirada do sócio, né? Existe a retirada de valores do CNPJ para o CPF. Isso aí, o CPF tem que sobreviver você também. tem que sobreviver também, isso é fato. Entendeu? Mas assim, cara, tudo era reinvestindo. Tudo era reinvestindo, entendeu? Digo assim, o primeiro carro, por exemplo, que eu iniciei a empresa, eu fui vender ele com o 6º ano de empresa. Para vocês terem uma ideia. Entendeu? Então, hoje a empresa, agora em setembro, são 9 anos de empresa. 9 anos de empresa, são 3 lojas físicas. A gente tem um crescimento nesses 9 anos, mas, cara, muito com o pé no chão. De entender a necessidade e entender o que a gente pode e deve fazer. Incrível, Daniel. E uma coisa que... E aí você foi falando, foi me gerando aqui uma dúvida. Quando eu tô pensando nesse crescimento, são 9 anos. O empresário hoje, a primeira coisa que ele quer é daqui a um ano tá faturando o primeiro milhão, tá assim, meu Deus, vamos... Como é que é essa ansiedade? Qual que é a dica que você dá pro cara que tá ansioso, quer crescer logo, para um cara que tem 9 anos hoje com uma empresa?
tudo parte de qual é o mercado que você está inserido, certo? Mas o que eu entendo hoje, que todo negócio ele tem um tempo de maturação, certo? Hoje talvez não, mas por exemplo, quando eu saí de uma loja em São Leopoldo para a primeira loja em Canoas, eu entendia que a gente tinha 1 ano de maturação. E, cara, exatamente depois de 1 ano, a empresa explodiu de vendas. Então, cara, não adianta atropelar, não adianta querer já sair. Né? A gente está falando de empreendedores comuns do Brasil, né? Vamos dizer assim. Cara, não queira atropelar os processos. Eu acho que essa é a grande virtude de um empreendedor de sucesso. Cara, vai dar certo. Se você começa da forma correta nos primeiros meses e você está fazendo a coisa certa e a empresa está sendo rentável no início, ela vai dar certo. Certo? Então, você ser correto desde o início também colabora para tudo dar certo, entendeu? Eu digo assim, a gente nunca deixou de pagar um fornecedor. Cara, um fornecedor, todos em dia. Mesmo que nos piores momentos da empresa a gente quase quebrou. Mas eu nunca deixei de honrar com um pagamento, cara. Então, assim, ser correto também dá, né? Faz a empresa dar certo. Não adianta você querer atropelar processos porque cara, vai dar errado lá na frente. Às vezes é só a ordem de prioridade, né, de pagamento. Então, eu vejo assim, tá? Funcionário, então, colaboradores, pessoal que faz a máquina girar. Depois eu venho fornecedores, depois eu venho os custos fixos e depois eu vou vir os sócios. Eu penso nessa ordem aqui, nessa cadeia. Se tudo errado, a primeira coisa que eu tenho que pagar colaboradores, funcionários, depois eu vou para os fornecedores, depois eu vou para os custos fixos, depois eu vou para os sócios. Eu colocaria se você paga aluguel, eu colocaria o colaborador e depois o aluguel. Certo? Porque o fornecedor você consegue negociar. Pensa que você, né, você enquanto empresário, você é um cliente de uma carteira de clientes grande do seu fornecedor, certo? Uhum. Mas você é o único cliente daquele ponto do seu locatário, certo? Com o teu fornecedor, tu pode negociar prazo, dilatar, você consegue fazer isso. Cara, com o teu locatário, tu não consegue negociar muito. Dele. Tu é o único cliente dele, certo? Isso é interessante. Show de bola. Esse seria o segundo ponto. E aí entra uma coisa assim, cara, saiba escolher o local, saiba quanto pagar de aluguel, né? Saiba isso. Por quê? É o que eu falei antes, cara. Se você está vendendo muito, o custo do aluguel vai diluir. Mas, cara, e se você não vender nada no início? E geralmente você não vende muita coisa no início. Como é que você vai pagar o aluguel? Como é que você vai pagar colaborador? Entendeu? Então, assim, às vezes a ansiedade de fazer a empresa crescer a qualquer custo, ela é proporcional ao que te derruba. Entendeu? Então, assim, a gente deve sempre respeitar o processo nisso tudo, entendeu? E foca no que tu gosta de fazer, isso é fato. A gente passa hoje, a maior parte do nosso tempo a gente passa trabalhando, certo? A gente passa a maior parte do tempo trabalhando hoje. Do que em casa, do que com a família e tudo mais. Então, assim, cara, faça alguma coisa que você goste, entendeu? Ou se você não goste, faça com vontade, entendeu? Queira fazer dar certo. Isso, com certeza, lá no final é o que vai te dar o resultado no final do dia. Sensacional. Excelente. Passou rápido, né, o tempo. Passou muito Bastante rápido. conteúdo. E a gente falou muito sobre essa questão de CPF e pelo que a gente vivencia aqui, falando com muitos empresários, que o CNPJ em si, ele não quebra. Quem quebra é o emocional do CPF, que não sustenta aquilo ali, que não sabe qual é o próximo passo a lidar, porque não adianta. Empresas são feitas por pessoas, né? Pessoas que gerem aquilo ali. E pra gente finalizar agora, primeiro, você que tá assistindo aqui, ficou até o final, pô, deixa o joinha aqui, compartilha esse conteúdo, Aí, né? Envia para mais pessoas que precisam ouvir sobre empreendedorismo. E pra gente finalizar aqui, Daniel, empreendedorismo no papel é muito lindo, dá tudo certo, andar de carrão, viagem,
Mas quais foram as dificuldades que o Daniel passou? Ou quais foram os pontos, principalmente, vamos focar nisso, que o Daniel se arrependeu de ter feito? Ou que ele faria diferente com a mentalidade de hoje? Posso só acrescentar uma coisa legal? Fica à vontade. Tem uma pessoa que seguiu a gente agora. Deixa eu ver aqui rapidinho se vai aparecer. Ó, apareceu uma pessoa Verdade. aqui. Sheila. Sheila Lima acabou de seguir aqui o podcast, ó. Poxa, onde que ela entra nisso também? Cara, ela entra desde o início da empresa. Sheila tá com a gente desde... Tá com a gente, né? Sheila é minha esposa, então... beijo pra ti. Beijinho, amorzinho. Eu acho que... eu tenho certeza que a base familiar, ela é crucial para todo empreendedor de sucesso. Cara, crucial, entendeu? Porque se você tem uma instabilidade familiar, tu pode ter certeza que tu vai levar isso para a empresa, certo? Tem um podcast do Sérgio Habib, do grupo SHC, da Jack Motors e tudo mais. Ele fala muitas palavras que eu falei aqui, aprendi com ele, vamos dizer assim. Ele fala, cara, a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, entendeu? Então, assim, pode ter certeza que uma empresa de sucesso, ela provém também de uma estabilidade familiar, certo? Então, se você não tiver estabilidade familiar, cara, com certeza vai ser um empecilho para você dar certo, sabe? Eu acho que isso é o primeiro ponto. Família é importante, então. Família é muito importante, entendeu? E ela tá comigo, cara, desde o início. Eu, assim, vou errar o número, cara, mas é bastante tempo, entendeu? Isso, mas assim, nos melhores e nos piores momentos financeiros da nossa vida, cara, a gente segurou a barra da mesma forma que nos piores momentos financeiros do Daniel, a Sheila segurou a barra em casa, entendeu? Para isso. Então, o que a gente conquistou junto hoje, ao longo de 9 anos, cara, e não que isso, né, nos dê a tranquilidade de colocar os pés para cima e não trabalho mais, porque a gente trabalha e trabalha muito. Eu digo, só quem recebe minhas mensagens, às vezes às 6 horas da manhã, sabe que eu tô lá trabalhando, entendeu? E às vezes eu não mando antes justamente para não acordar a pessoa. Eu digo, ó, se você tem meu contato salvo, coloque seu número no seu telefone no silencioso. Pode receber uma mensagem minha às 4 da manhã, às 5 da manhã. Isso aí. Para isso. Entendeu? Coisa boa, Daniel. É isso, então? Isso aí. Coisa boa. Cara, muito obrigado pela sua presença, Daniel. Foi incrível. A gente estava conversando antes sobre... Eu estava bem ansioso para esse podcast, porque a gente nunca tinha tido uma conversa assim. O Patrick me falou muito das conversas que vocês têm, mas eu ainda não tinha tido uma conversa assim. Aprendi muito. É impressionante o tanto que a gente aprende sentado aqui conversando. Muito. Porque tem muita coisa que a gente tira pro nosso negócio, muita coisa que a gente tira pro nosso dia a dia. E eu, assim, de verdade, muito obrigado pela participação aqui. Eu tenho certeza que agregou a vida de muita gente que tá assistindo. Eu sempre lembro que tem gente dentro de uma cozinha fazendo alguma coisa e tá assistindo a gente. E tá tirando alguma coisa. Então, você não só nos ajudou, mas ajudou muita gente que tá assistindo. Então, legal, velho. Obrigado, de verdade, Daniel. Agradeço muito, agradeço a todos. Deixa eu só agradecer já. Segue lá, LEDRS.iluminação. Ele não ia perder. Pode. Segue lá. A gente tem iniciado uma criação de conteúdos um pouco maior, entendeu? A gente tem equipe em todas as lojas, seja São Leopoldo, Canoas ou Porto Alegre, está lá pronta para atender. Então, qualquer dúvida que você tenha... Chama lá. Ela é uma dúvida muito... nenhuma dúvida é uma dúvida errada, né? Digamos assim. Sempre a gente pode contribuir. Nos próximos... eu falei antes ali, a gente está fazendo uma reforma grande agora em São Leopoldo. Nos próximos meses a gente inicia uma construção muito grande da nossa sede em São Leopoldo também. Onde a gente vai colocar a empresa no mapa do Brasil, por ser um local estratégico. Existem projetos futuros para mais lojas também, entendeu? Franquias, talvez? Opa! Mas é um tema pro próximo podcast aí. Eu quero uma franquia da LEDRS. Existem algumas possibilidades em si, nesse sentido, mas a gente tá analisando tudo isso, entendeu? Show de bola. E pra gente finalizar, se você quer uma mentoria exclusiva ao Daniel, adicione ele no WhatsApp e chame ele 4 da manhã que ele vai estar lá pra te responder, viu? Fica sempre a dica. Isso aí, pessoal. Obrigado por sua participação aqui. Obrigado por você ouvinte. E nos assista que logo, logo aí tá aí pra vocês. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.